Então, nesse exemplo, a gente vai ver um caso de onde a gente precisa assumir independência para conseguir concluir os nossos cálculos. Então, a gente primeiro define que a confiabilidade de um sistema ou componente é a probabilidade de que ele funcione. E nesse cenário particular, a gente vai ter um sistema que é composto por dois subsistemas, chamados de S1 e S2, e eu vou dizer que eles estão em paralelo, ou seja, para que a informação desejada flua da entrada até a saída desse sistema, eu preciso que o sistema S1 esteja funcionando e o sistema S2 também esteja funcionando. Individualmente, os sistemas S1 e S2 são compostos por componentes, onde o primeiro sistema tem M1 componentes e o segundo sistema tem M2 componentes. Eu vou assumir que esses componentes são idênticos e dentro de cada sistema eu vou assumir que esses componentes estejam em paralelo. Ou seja, para que a informação entre e saia em S1, eu preciso ter pelo menos uma das componentes funcionando, e para que a informação entre e saia de S2, eu preciso ter também pelo menos uma das componentes funcionando. Esse tipo de redundância é comum no projeto de determinados sistemas em engenharia, justamente para aumentar a confiabilidade do seu sistema. Porém, no caso onde as componentes podem ser caras, você quer minimizar a quantidade de componentes redundantes no seu sistema para que garantir que ele funcione com uma determinada probabilidade e reduzir o seu custo de produção, por exemplo. E esse é o objetivo dessa questão, como está indicado no último ponto, né? A gente quer calcular quantos componentes devemos ter em cada subsistema para garantir uma confiabilidade desejada de pelo menos gama, um valor fixo desejado pelo desenvolvedor desse sistema. Para conseguir realizar esse cálculo, vamos fazer algumas hipóteses e fixar algumas nomenclaturas. Então, o evento em que o componente J do sistema SI funciona é representado por A e J. Ou seja, dentro do primeiro sistema, se o componente J estiver funcionando, eu vou chamar de A1J, para J indo de 1 até M1. E dentro do segundo sistema, quando a componente J dele está funcionando, eu vou chamar de A2J, para J também indo de 1, porém agora até M2. Vamos assumir que a probabilidade de funcionamento de cada componente dentro de um determinado subsistema seja igual. Ou seja, a probabilidade de uma componente do primeiro sistema funcionar eu vou chamar de alfa1 e a probabilidade de uma componente do segundo subsistema funcionar eu vou chamar de alfa2. Também valores fixos e conhecidos pelo projetante do seu sistema a princípio. Bom, então agora a gente quer fazer a nossa conta, né? Calcular quantos componentes devemos ter em cada subsistema para garantir uma confiabilidade de pelo menos gama. E vamos desenvolver então agora a conta. A probabilidade de que o sistema funcione, bom, lembra que eu preciso ter pelo menos uma componente no primeiro e pelo menos uma componente no segundo funcionando. Então, matematicamente, eu vou escrever isso como se fosse a probabilidade. Pelo menos 1 no primeiro, eu vou escrever como união J indo de 1 até M1 de A1J. E pelo menos 1 no segundo, eu vou escrever como união J indo de 1 até M2 de A2J. E como eu quero pelo menos 1 no primeiro e pelo menos 1 no segundo, eu uso o símbolo de interseção aqui no meio. Feito isso, temos que seguir adiante com nossos cálculos. E aqui vai entrar a nossa primeira hipótese de independência. Então, para eu conseguir quebrar essa probabilidade dessa interseção como produto de probabilidades, eu preciso assumir que o funcionamento do sistema S1 é independente do funcionamento do sistema S2. E a veracidade dessa hipótese varia de problema a problema e só o
projetante pode te informar se faz sentido continuar com essa hipótese. Caso você possa levar essa hipótese adiante, a gente vai escrever que isso é a probabilidade, união J indo de 1 até M1 de A1J, probabilidade, união J indo de 1 até M2 de A2J. Bom, a gente bem sabe que a gente não consegue lidar muito bem com probabilidades de uniões. A gente gostaria muito que tivesse uma interseção nessa probabilidade, para que a gente conseguisse novamente usar alguma outra hipótese de independência, dessa vez entre as componentes do sistema S1 e entre as componentes do sistema S2. Novamente, essa hipótese pode ser razoável ou não, e quem vai te informar isso é quem está projetando o sistema. Para isso, eu vou usar complementares. Então, aqui eu vou escrever 1 menos a probabilidade, união J indo de 1 até M1 de A1J complementar, e aqui vai ficar 1 menos probabilidade, união J indo de 1 até M2 de A2J complementar. Por que eu botei esse complementar? Porque você tem no seu cinturão de utilidades as leis de De Morgan. E você lembra que complementar de união vira interseção de complementar. Então, essas duas probabilidades vão se tornar 1 menos probabilidade interseção J indo de 1 até M1 de A1J complementar vezes 1 menos probabilidade interseção J indo de 1 até M2 de A2J complementar. E aí, novamente, bom, eu vou assumir que esses eventos A1J e A2J vão ser independentes entre si. A princípio, isso não me diz nada sobre independência dos complementares, porém, como está na lista que vocês irão fazer ao final dessa aula, você consegue provar que se eventos são independentes, os seus complementares também são independentes. Então, utilizando novamente a hipótese de independência, eu posso escrever isso como 1 menos produtório J indo de 1 até M1, probabilidade de A1J complementar, 1 menos produtório J indo de 1 até M2, probabilidade de A2J complementar. Prosseguindo com a nossa conta, a gente sabe que a probabilidade de A1J é α1, então isso é 1 menos α1. Probabilidade de A2J é α2, aqui eu tenho 1 menos α2. Então eu posso escrever isso como se fosse 1 menos α1 elevado a M1. E aqui, 1 menos, abre parênteses, 1 menos α2 elevado a M2. E para chegar aqui, a gente precisou usar a hipótese de independência, senão a gente ficaria travado logo no início. E eu gostaria de encontrar os menores M1 e M2 para os quais essa probabilidade é maior ou igual a gama. É claro, isso só pode ser resolvido numericamente. E só a fim de ilustração, se você quiser um gama de 0,99, ou seja, você quer que com 99% de certeza o seu sistema esteja funcionando, α1 é igual a 0,7 e α2 é igual a 0,8. Se você realizar os cálculos numericamente, você vai descobrir que os menores inteiros M1 e M2 são 4. Ou seja, se você tiver um cenário onde, dentro do primeiro sistema, a probabilidade de funcionamento individual é de 70%, e dentro do segundo sistema, a probabilidade individual de funcionamento é de 80%, e você quiser garantir uma confiabilidade de pelo menos 99%, você precisa ter pelo menos 4 componentes no primeiro e 4 componentes no segundo para que isso aconteça. Reparem que essa conta não está levando em consideração necessariamente o custo da produção de cada componente. Caso isso seja de interesse, fica um pouco mais complicado realizar esse cálculo, porque não é somente um cálculo com a probabilidade envolvida, né? Você tem que levar o custo em consideração, que também é uma variável a ser minimizada. Mas para os nossos propósitos do curso de cálculo das probabilidades 2, basta isso, pois o nosso objetivo aqui é ilustrar a necessidade de fazer hipótese de independência para conseguir
levar adiante esse cálculo. Para fechar, eu quero fazer duas observações. A primeira já foi feita tanto no final do vídeo anterior quanto nesse, que independência ou ela é uma hipótese assumida, como foi esse caso, ou ela é deduzida do problema, como foi no vídeo anterior. E é sempre importante ficar alertas com isso. Às vezes a independência se aplica, às vezes não. Às vezes no mesmo problema, dentro de um contexto histórico se aplica, dentro de outro contexto histórico, não. Então, vocês, como estudantes de probabilidade, têm que ficar alertas a isso na hora de propor e avaliar de modo crítico modelos. E a segunda observação que eu gostaria de fazer é o lembrete de que independência não é a mesma coisa que os eventos serem disjuntos. Muito pelo contrário, se os eventos são disjuntos, você carrega bastante informação. Tá? Se dois eventos A e B são disjuntos, se A aconteceu, você sabe que B não pode acontecer. Então, eventos disjuntos são o exato oposto da independência. É quando um mais informa sobre o outro, exceto quando um deles tiver a probabilidade zero, como vai estar no resultadinho que vocês também irão fazer na lista de exercício relativos a essa semana.